Estamos aqui nós de novo e hoje o vídeo é para explicar o que é Deus. Como assim, Ângela? O que é Deus? É porque é o seguinte, eu tenho dado uma olhadinha nas redes sociais e tem uma galera falando sobre Deus, sobre Cristo, mas esse povo, eles estão falando sobre essas entidades, né, vamos colocar assim, mas dentro de uma visão católica, dentro de uma visão evangélica. E aí eu não me sinto representada, porque eu não sou católica, eu não sou evangélica, eu não sou espírita, eu me defino como espiritualista. O que é isso? Eu acredito em um monte de coisa, né? Eu acredito nos santos do catolicismo, eu acredito na fé, naquilo que os evangélicos falam, eu acredito na reencarnação que o espiritismo traz, eu acredito em Buda, eu acredito em Krishna, eu acredito em um monte de coisa. E aí, como eu não me sinto representada, eu falei, vou falar sobre isso na internet. Acho que vai ser interessante. E vem aquela vozinha interna, né? Você vai falar para quê? Qual o sentido de você querer vir aqui da sua cara tapa para falar sobre um bagulho que, tipo, né? Pra quê? Eu fiquei, é verdade, né? Pra quê? Mas, eu não sei se você sabe, a gente só aprende de verdade quando a gente internaliza algum conhecimento, alguma percepção que você está tendo. Então, como eu imagino que deve ter outras pessoas com essa mesma vibe de não se sentir representada por essas pessoas que estão falando sobre isso, e como eu quero deixar esse vídeo com uma explicação um pouco mais profunda para os meus filhos. Um dia vim aqui dar uma olhadinha e falar, nossa, minha mãe era muito louca mesmo. Mas isso aqui não é só um vídeo qualquer, vai ser tipo uma aula mesmo. Então, para a gente começar a entender melhor o que é Deus, eu quero compartilhar uma tela com você, porque você vai entender um pouquinho de átomo. Como assim, Ângela? Átomo, pois é. Se você não sabe, deixa eu ver se está aqui, tá vendo? Tá. Se você não sabe, um átomo, ele é representado dessa forma aqui que você tá vendo, tá? O que é um átomo? Ele é a menor parte da matéria. Se você não entende muito bem o que eu estou falando, eu vou te dar um exemplo que você vai entender um pouco melhor. Imagina que a célula do nosso corpo, ela é a menor parte do corpo humano, tá? Então, o que é de menorzinho que você pode imaginar que tem no nosso corpo? É uma célula. Porque a partir da célula, né, a gente foi criado, concebido a partir da junção de duas células, né, que é o óvulo e o espermatozoide. Então, a partir daí, a gente foi crescendo, se multiplicando, desenvolvendo para formar o ser humano que a gente é hoje, certo? Então, o átomo, quando ele foi concebido, quando ele foi entendido, imaginou-se que foi a menor parte da matéria, que a partir daqui não dava mais para dividir nada, né? Aqui era aquilo, pronto e acabou. Para você entender melhor, imagina a água. A água, não sei se você sabe, tem a molécula de oxigênio, a molécula de hidrogênio, juntou lá, fez água. Se a gente separar esses elementos, a gente não tem mais água e a gente vai ter dois elementos, hidrogênio e oxigênio. Tabela periódica, se você lembra, vou botar aqui para você. Não vou botar, depois você procura aí. Tabela periódica. Cada quadradinho ali da tabela é um elemento, né, químico. E esse elemento, quando o átomo foi concebido, foi entendido que aquilo não dava para dividir mais. Era aquilo, pronto, e acabou. Então, tanto é que o átomo, a palavra átomo, significa exatamente isso, indivisível. O tomo, quando você vai fazer lá a tomografia, o que é isso? São fotos pequenininhas do seu corpo, lá da região que está tirando foto, certo? Isso é uma tomografia. Então, partes pequenas de uma fotografia, né? São várias fotografias de uma parte. E átomo, quando a gente tem o A na frente da palavra, significa que é uma negativa. Então, é indivisível, né? Átomo significa indivisível. Mas, com a evolução da tecnologia, do entendimento, do saber, do conhecimento, embora esse átomo ele seja representado dessa forma, que é o núcleo aqui, né, que são os prótons, e aí a gente tem os elétrons, né, que é isso aqui que está rodando na volta, né, está orbitando
em volta do próton. E aí a gente pensa assim, pera, mas se o átomo ele é a última parte da matéria, quando eu falo de prótons e elétrons, ele ainda é menor que o átomo, certo? Ele ainda consegue ser menor que o átomo. Então já não é mais indivisível, né? Mas eu quero que você pense que dentro de uma ideia geral, a gente fala assim, quem criou o mundo? Deus, né? Mas a ciência, ela traz uma ideia que é bem interessante, que fala que o mundo foi criado a partir de um Big Bang, de uma explosão, né? E se você pensar, não sei se você tem essas ideias, né? Essas brisas que nem a gente brinca aqui. Se você começar a refletir, o que tinha então antes do Big Bang? Porque precisava existir alguma coisa. E aí concebe-se a ideia de que é Deus, né? Então, antes do Big Bang era Deus. Mas vamos pensar aqui para você entender a minha ideia do que é Deus. Imagina que você imagina uma energia dessas que a gente acende a lâmpada e tal, energia elétrica, energia mesmo. A gente não pode pegar a energia, embora a gente sabe que ela existe, né? A gente não consegue pegar uma energia. Mas, se você colocar o seu celular lá na tomada, ele vai carregar, porque tem energia. Se você apertar o interruptor lá da sala, né, do lugar, do ambiente que você tá, vai ter o quê? Vai ter luz, né? Porque ela é fonte, né? A luz, ela se dá por conta da energia elétrica. Bom, você entendeu aqui o que eu quero dizer, né? Que a gente não consegue pegar energia, mas a gente sabe que ela existe. Se você friccionar, né, duas matérias e pôr no cabelo, vai dar estática, né? Os fiozinhos vão levantar, enfim. A gente entende o que é energia, mas a gente sabe, a gente também entende que não dá para pegar energia, né? Se você pegar, muito provavelmente você vai morrer. Melhor não fazer isso. Então, se a gente entende o que é energia nesse nível, né? Eu posso dizer também, não é errado pensar que Deus é uma energia, certo? E quando tá lá na Bíblia falando assim, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o que isso quer dizer? Porque pensa assim, a Bíblia, ela é uma história que foi contada para as pessoas entenderem, né, a ideia, porque não dava para falar de átomo, né, meu amor? Lá, não sei quantos mil anos atrás, milhões de anos atrás, sei lá quando foi. Depois você pesquisa aí. Quando foi criada a Bíblia, né, concebida a Bíblia de forma escrita, não dava para falar de átomo, né? Porque isso foi uma descoberta que o ser humano teve em termos de período histórico bem pouco tempo atrás. Foi tipo logo ali que a gente começou a entender sobre átomo. Foi logo ali que a gente começou a entender sobre energia, né? Então, não dava para falar sobre átomo. Mas a Bíblia, ela é totalmente quântica. Ela é extremamente quântica. Então, quando fala que Deus criou o homem, né, o ser humano, a sua imagem e semelhança, ele está falando de energia. Nada mais do que isso. E aí eu vou te provar agora o porquê que eu estou te falando isso. Se você pegar o microscópio, ele não existe, tá? Esse microscópio. Mas vamos supor que existisse e você colocasse o microscópio na testa de uma pessoa para enxergar lá. O que você ia ver? Você ia ver pele. E quanto mais você se aprofunda nesse microscópio que você está olhando, mais você ia conseguir ver com mais amplitude o que estava acontecendo, né? Então você consegue ver pele, você consegue ver a célula, você consegue ver as organelas da célula, né? Aquelas coisinhas que estão lá dentro da célula. Você consegue ver átomo, você consegue ver prótons, nêutrons, elétrons, que é isso aqui, né? Que eu estava te mostrando. Cadê? Prótons, nêutrons, elétrons. O nêutron é uma carga neutra, né? Então, não dá para se representar no átomo, mas seria isso.
E o que mais que você consegue ver, além disso? O que mais você conseguiria ver, além dos prótons, nêutrons e elétrons de um átomo? Você consegue se aprofundar e ver quarks, você consegue se aprofundar e ver o vácuo quântico, né? Que é a base de tudo, o vácuo quântico. É de onde tudo emerge, que é Deus. E aí você pode falar assim, nossa, meu, que viagem é essa aí que você está falando, né? Não faz sentido. E aí eu comecei a refletir sobre Deus e o diabo, né? Porque existe muito isso, né, na nossa cultura, de que Deus é o cara que te ensina tudo, né? E o diabo é o cara que tem inveja de Deus e que, tipo, faz de tudo para você não chegar aqui em Deus, né? No ser supremo. E existe essa dualidade, né? O diabo e pá. E muitas pessoas, a religião traz muito isso, né? De tipo, se você não fizer tal coisa, você vai pecar, e você vai para o inferno, e você vai arder no fogo do inferno eternamente. Gente, não se prega que Deus é amor? Como assim, arder no fogo do inferno? Aí você olha para você, não sei se você é pai, mãe, eu sou mãe de 3 meninos, e eu não consigo imaginar algo de ruim para os meus filhos por um período assim, ó, curtinho, assim, de tempo, que dirá eternamente no fogo do inferno. Então, não faz sentido isso. Para mim, não faz, né? Obviamente. Não faz sentido isso. E agora você pode estar pensando assim, mano, você falou de átomo, você falou de elétron, você falou de Big Bang. Não estou entendendo. Vamos lá, vamos começar a juntar as coisas. Imagina, então, que Deus, então, é uma energia, certo? A gente já entendeu isso. Deus é uma energia, ok. Lá atrás, nos primórdios, né, do nosso sistema, houve o Big Bang. O que é esse Big Bang? Uma explosão, né, que a gente fala. O que é isso? Então, Deus, energia, estava lá, expandiu, cresceu, né, expandiu. No que ele expandiu, eu não sei se você sabe, quando a gente tem uma explosão, né? Isso a gente consegue medir e estudar, entender através de física, né? Através de química e tudo mais. Tem os átomos, né? A força positiva e a força negativa, uma anula a outra e acaba tudo, sabe? Quando os cientistas descobrem os novos elementos para colocar lá na tabela periódica, é alguma coisa nesse sentido, né? Então, existe essa explosão, né? Essa emanação de energia de um corpo, de uma matéria, enfim. E aí, aquelas energias positivas e as energias negativas, elas se anulam e, tipo, acaba tudo. Se você não entendeu isso, eu vou falar para você pesquisar isso um pouco mais profundamente no YouTube, para fazer sentido para você, tá? Então, imagina que isso aconteceu. Expansão do Criador. Só que daí, ao invés de uma força anular a outra e nada acontecer, não. Essa consciência suprema fala assim: não, fica esse pouquinho aqui, ó. Esse tiquinho aqui fica, pode deixar. Como é que chama aquele cara loirinho lá que a gente assiste vídeo? Ciência Todo Dia. Ciência Todo Dia. Procura lá ele explicando sobre física quântica, que ele explica muito bem essa analogia que eu estou explicando, né? De força positiva, negativa e uma anula a outra. Ele explica muito bem sobre o Big Bang. E aí, então essa consciência, ela fala assim, não, isso aqui fica. E a partir do momento que ficou um pedaço, né, uma porção de energia, aquilo foi se desenvolvendo ao longo dos milhões de anos, né? E aí que ele explica muito bem. E aí a gente tem o sistema solar que a gente tem hoje, a gente tem um planeta como a gente tem hoje. Uma viagem, né? Eu sei. Você deve estar pensando, mano do céu, que viagem que essa menina tá falando. Mas confia que você vai conseguir entender. Então, quando concebeu-se a ideia de Bíblia, né? Quando criou a ideia de Bíblia, porque precisava contar
a história para a humanidade de alguma forma. E, obviamente, não, porque você falar de átomo, sendo que o povo está lá riscando parede ainda, fazendo desenho rupestre, né? Não, não dá. Então, foi-se contando histórias, histórias, histórias. Essas histórias foram sendo colocadas de uma forma escrita para poder perpetuar, né? Não se perder. E a humanidade acaba acreditando que existe, então, como Hélio Couto fala, o cara do porrete, que fica lá tomando conta de tudo, e o diabo que fica lá atormentando, fazendo você, de todas as formas, dar errado para ir para o lado dele, né? É mais ou menos assim, um muro, do lado Deus, do lado o diabo, e a gente lá ralando e sem entender muito bem o rolê. É assim, engraçado até, né? Imaginar dessa forma. Mas aí eu quero que você imagine que o próton, lembra do próton? Que é essa energia aqui, ó. Deixa eu sair aqui da tela para você ver melhor. O próton, então, ele é uma carga positiva, como eu falei para você. Ele representa uma força de atração. Ele representa ordem, ele representa criação, algo que se assemelha à ideia de Deus, certo? Porque o próton está lá no meio do átomo. É isso aqui, ó. O próton está aqui, ó. Puxa, cadê meu dedo aqui? O próton está aqui. Ele é uma carga positiva. Então, ele se assemelha à ideia de Deus. Né? A gente consegue imaginar ele dessa forma. Um núcleo central que mantém tudo coeso, promovendo harmonia e estabilidade. Certo? Já ouviu falar de centelha divina que está dentro de você? Então, segue o fio aqui, ó. E imagina um elétron, que é esse cara aqui, ó, que eu estava mostrando para vocês. Ui, cadê? Perdi. Imagina o elétron com uma carga negativa, porque é uma carga negativa, e ele pode simbolizar as forças desafiadoras ou contrárias, algo como o diabo. Então, ele orbita ao redor do núcleo, né? Os elétrons, o elétron, ele orbita ao redor do núcleo e ele traz movimento, desequilíbrio aparente, né? Um desequilíbrio aparente, parece que desequilíbrio, mas não desequilíbrio, e tensão. Mas esse caos, não necessariamente ele é destrutivo. Ele também é essencial para o funcionamento do sistema. Então, lembra, a gente vive, cadê eu aqui? A gente vive numa dualidade, num mundo de dualidade. A gente precisa entender o que é bom, o que é ruim, para a gente poder se moldar dentro disso aqui, dentro desse conhecimento. A gente precisa entender o que é quente e o que é frio. A gente precisa entender o que é claro e o que é escuro. A gente vive em dualidade. Então, Deus e diabo, eles não é que eles estão opostos, igual a gente tem a ideia de guerra. Não é isso. Porque o país daqui quer conquistar o país daqui e aí vira em guerra. Não é assim. Isso é uma ideia humana, né? Não é sobre isso. Existe o próton, que está aqui no centro do átomo, e existe um elétron rodeando aqui. É uma carga negativa. Tanto é que para a bateria do seu carro funcionar, aliás, para o seu carro funcionar, ele precisa de uma bateria que tenha o polo positivo e o negativo. Entende? E o polo positivo e o polo negativo, eles fazem parte da mesma bateria. Saca? Consegue entender? Que o Criador, ele é ao mesmo tempo positivo e negativo, mas o negativo não no sentido de ser ruim, negativo no sentido de que o caos, igual eu falei, o caos, ele é necessário como um funcionamento de um sistema. Às vezes você pode pensar assim, nossa, tal fulano passou por um problema, nossa, tanta gente ruim no mundo, né? Você não pensa, às vezes, não tem esse tipo de pensamento? Tanta gente ruim no mundo, justo fulana lá morreu, porque era tão boa. Você não pensa isso? Ou então, nossa, fulano morreu, ai, mas ele era tão ruim, né? Ah, ainda bem que já foi, né? A gente é ser humano, a gente pensa isso.
Normal, né? É comum, não é normal, é comum a gente ter esse tipo de pensamento. Por quê? Porque a nossa ideia é de bem e mal, né? A nossa ideia, essa concepção de bem e mal é o tempo todo. É o anjinho diabinho o tempo todo. Até no desenho a gente vê isso, né? O anjinho diabinho, anjinho diabinho. Não. E para onde que as suas decisões vai? Né? Para que lado vão as suas decisões? Para o lado do anjinho ou para o lado do diabinho? Né? E aí, eu quero que você reflita, para a gente já finalizar essa brisa aqui, quero que você reflita o seguinte. Eu tenho uma frase que, se eu tivesse coragem de tatuar, eu tatuaria essa frase com toda certeza, que é assim: se eu não puder viver aquilo que eu acredito, não faz sentido acreditar. E por que eu estou te falando isso? Porque não importa a sua crença, não importa se você é católico, se você é evangélico, como que você parou nesse vídeo aqui para escutar eu falar, não importa qual que é a sua crença. O que importa é que você tem que viver a sua vida de acordo com as suas crenças. É isso. Fim. Morreu o assunto. E por que eu estou falando isso? Porque se o que eu estou dizendo aqui não faz sentido para você, se essa brisa aqui que eu estou tendo não faz sentido para você, tá tudo bem. Não significa que eu estou certa e você errado, ou você é certa e eu errada. Significa que são vários pontos de vista de uma mesma coisa. O que é importante, primordial aqui, é você entender que você tem que viver a sua vida de acordo com aquilo que você acredita, de acordo com aquilo que toca no seu coração. Você está entendendo? E só dessa forma a gente consegue evoluir. E eu digo mais, tá? Todas as religiões, pelo menos as que eu tive acesso de conhecer, não todas, né? Mas assim, que eu tive acesso para conhecer um pouquinho, elas levam para o mesmo caminho. Você fazer o bem, você olhar para o outro, você ajudar o outro, você, né, se doar, você crescer, você olhar para dentro, você evoluir espiritualmente, se conectar com o Criador, ou com o que é aquilo que você acredita. Elas sempre levam para isso. O caminho é sempre esse. Então, a gente, às vezes, muitas vezes a gente quer tentar inventar a roda, mas não precisa. É só você, passo um, ó, passo a passo. Passo um, se conectar com o Criador, com Deus, com o universo, sei lá, enfim, naquilo que você acredita como ser supremo, se conectar com ele. Passo dois, se conectar com você mesma. E passo três, viver a sua vida de acordo com aquilo que você acredita. Ó, 3 passinhos, tirou 10 na prova, você já está acima da média, com toda certeza. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Mas é possível. E teve uma pessoa que veio aqui e mostrou que foi Cristo, que é possível. Ah, mas ninguém quer ser Cristo, né? Todo mundo quer e não quer, né? Todo mundo quer ter a glória de Cristo, mas ter Cristo, ser crucificado, é um caso a se pensar, né? Acho que só um espírito realmente evoluído para falar assim, vou lá resolver essa bagaça, vou lá mostrar para essa galera como é que faz, né? E acho que a gente não está nesse nível ainda. Então, espero que você tenha gostado desse bate-papo, dessa brisa. Coloca aqui nos comentários o que você acha. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.